O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que bom que você está aqui comigo neste momento. Antes de a gente começar, eu quero te pedir uma coisa de coração. Deixa aquele joinha no vídeo, porque quando você curte, esse vídeo chega para mais gente que também precisa dessa palavra. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhuma reflexão. E olha, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode escrever com confiança, porque eu vou ler e vou rezar por você. E faz uma coisa bonita por mim. Dá uma olhada nos outros comentários também, lê os pedidos dos nossos irmãos e reza por eles. Você não imagina o bem que faz quando a gente carrega a dor do outro na oração. E eu tenho um desafio para você hoje, mas esse eu só vou contar no final do vídeo. Então fica comigo até o fim. Olha que coisa bonita esse evangelho de hoje. Presta atenção no que aconteceu. Os discípulos passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. A noite inteira. Você já passou por isso? Já teve dias em que você trabalhou, se esforçou, tentou de tudo e no final parecia que nada deu certo, que a rede voltou vazia? Pois é, os discípulos de Jesus sabiam bem o que era isso. Eles eram pescadores experientes, conheciam aquele mar, sabiam onde os peixes costumavam ficar, sabiam a hora certa de lançar a rede e mesmo assim, naquela noite, nada. A barca voltou vazia. E sabe o que é mais interessante? Jesus estava ali, de pé na margem, olhando para eles. Mas eles não reconheceram. O ressuscitado estava bem ali, pertinho, e eles não enxergaram. Quantas vezes acontece a mesma coisa com a gente? A gente está tão cansado, tão frustrado com a noite que passou, com o esforço que não deu resultado, que não
que não consegue enxergar que Jesus está ali, de pé, na beira da nossa vida, esperando a gente olhar para Ele. Ele não foi embora. Ele não desistiu de você. Ele está ali, firme, na margem, mesmo quando você acha que está sozinho. E aí Jesus faz uma pergunta simples. Moços, vocês têm alguma coisa para comer? Ele já sabia a resposta. Ele não perguntou porque não sabia. Ele perguntou porque queria que eles dissessem em voz alta: não, não temos nada. Às vezes Jesus precisa que a gente reconheça o nosso vazio, não por humilhação, mas por amor. Porque enquanto a gente finge que está tudo bem, que dá conta de tudo sozinho, a gente não abre espaço para Ele agir. E veja o que Jesus faz. Ele não repreende, não critica, não diz vocês erraram o lugar. Ele simplesmente diz: lança a rede do lado direito. Uma instrução simples. Não era uma estratégia complicada, não era uma fórmula secreta, era só uma palavra de Jesus. E quando eles obedeceram, olha o que aconteceu. A rede ficou tão cheia que eles não conseguiam puxar. 153 peixes grandes e a rede não se rompeu. Você entendeu o que aconteceu aqui? A mesma barca, o mesmo mar, a mesma rede, os mesmos homens. A diferença foi uma só, a palavra de Jesus. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, na nossa força, no nosso entendimento, a rede pode voltar vazia. Mas quando a gente obedece à voz de Cristo, mesmo sem entender direito o porquê, a rede transborda. E mais, a rede não se rompe. Porque o que Jesus dá, Ele dá com cuidado. Ele não te abençoa de um jeito que te quebra. A bênção que vem dele é firme, é segura, não te arrebenta. Mas tem um detalhe nesse evangelho que me toca demais. Quando João reconhece Jesus e diz: é o Senhor, Pedro não espera. Ele se joga na água. Ele não espera a barca chegar na margem. Ele não calcula a distância. Ele simplesmente se lança. Isso é o que o amor faz. Quando o coração reconhece Jesus, o corpo não quer esperar. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, lembra? Ele carregava essa ferida. E mesmo assim, quando ouve que é o Senhor, ele se joga. Ele não deixa a vergonha ser maior que o amor. Se você carrega uma culpa, um peso, uma coisa que fez e que te afasta de Deus, olha para o Pedro. Ele negou Jesus e mesmo assim correu para Ele. Você pode fazer o mesmo. Não precisa esperar ficar perfeito para se aproximar de Jesus. Vai do jeito que você está. Se joga como Pedro se jogou naquele mar. E quando eles chegam na margem, o que eles encontram? Jesus já tinha preparado a comida, tinha a brasa acesa, peixe assando e pão. Jesus, o Rei dos Reis, o ressuscitado, estava ali fazendo comida para os amigos. Ele não estava sentado num trono esperando ser servido. Ele estava servindo. Ele preparou a mesa antes mesmo de eles chegarem. Isso é o coração de Deus. Antes de você chegar com o seu cansaço, com a sua rede vazia, com a sua noite difícil, Ele já preparou o que você precisa. A mesa já está posta. O pão já está ali. Ele só está esperando você chegar. Vinde comer, Jesus disse. Que convite mais bonito. Não é vinde prestar contas. Não é vinde explicar por que vocês falharam. É vinde comer. É um convite de intimidade, de carinho, de quem olha para você depois de uma noite dura e diz: senta aqui, come, descansa, eu cuido de você. Talvez hoje você esteja naquela noite dos discípulos, trabalhando, lutando, remando e a rede voltando vazia. Talvez você esteja cansado de tentar. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena continuar.
eu te digo com toda a firmeza do meu coração, vale. Porque Jesus está na margem, Ele está te vendo e Ele tem uma palavra para você. Pode ser uma instrução simples, pode ser algo que parece não fazer sentido, mas obedece. Lança a rede onde Ele mandar, porque quando Jesus manda, o mar obedece, os peixes obedecem e a sua vida muda. Não desiste. O amanhecer chegou e Jesus está de pé, te esperando na margem. Eu quero te fazer uma pergunta e eu peço que você seja sincero no seu coração enquanto me ouve. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou, eu não aguento mais? Quantas vezes você já deitou na cama de noite, depois de um dia inteiro de luta, e sentiu que nada mudou, que o esforço não valeu, que a rede voltou vazia de novo? Eu sei que você conhece essa sensação, porque todo mundo que caminha nessa terra já passou por isso. Os discípulos passaram, Pedro passou, e eu vou te mostrar agora 3 coisas que tentam roubar a sua paz, que tentam te convencer de que Deus te esqueceu. E eu vou te mostrar como Jesus responde a cada uma delas nesse evangelho de hoje. A primeira coisa é o cansaço da alma, aquele que não passa com uma noite de sono. Os discípulos tinham passado a noite inteira no mar, a noite inteira. Você sabe o que é pescar a noite inteira? É frio, é escuro, é repetitivo. Lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede e nada, nenhum peixe, nenhum resultado, só o barulho da água e o peso do cansaço. Tem gente que está vivendo assim, acordando todo dia, fazendo a mesma coisa, lutando com a mesma força e sentindo que não sai do lugar. O trabalho não melhora, a saúde não melhora, o casamento não melhora. E o cansaço vai comendo por dentro, vai tirando a vontade, vai apagando aquela esperança que um dia já foi forte. Mas Deus estava de pé na margem. Enquanto eles estavam cansados, Jesus já estava ali. Ele não chegou depois. Ele já estava esperando. E quando amanheceu, quando veio a claridade, Jesus falou. Ele não fala no seu tempo, Ele fala no tempo certo. E às vezes o tempo certo é justamente quando você acha que não aguenta mais. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O seu cansaço não é o fim da história. É o momento em que Deus se prepara para agir. A segunda coisa é a dúvida. Olha o que o Evangelho diz. Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. Ele estava ali, bem pertinho, e eles não reconheceram. A dúvida faz isso. Ela embaça os olhos da alma. Ela te faz olhar para Deus e não enxergar. Ela te faz ouvir a voz de Jesus e achar que é voz de estranho. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que essa promessa é para mim mesmo? Será que eu não estou sozinho nessa? Essas perguntas vão entrando devagarinho, como água fria num barco furado, e quando você percebe já está quase afundando. Mas Deus não se ofende com a sua dúvida. Ele não virou as costas para os discípulos porque eles não o reconheceram. Ele fez o quê? Ele perguntou, ele puxou conversa. Moços, vocês têm alguma coisa para comer? Ele se aproximou com delicadeza. Jesus não grita com quem está em dúvida. Ele se revela aos poucos, com paciência, com carinho. E quando eles lançaram a rede e veio aquela abundância absurda de peixes, aí sim João abriu os olhos do coração e disse, é o Senhor. A dúvida não é o oposto da fé.
Às vezes a dúvida é só a fé esperando um sinal. E Jesus sempre dá o sinal. E a terceira coisa, essa é a que mais machuca, é a vergonha. Pedro. Olha para o Pedro. Esse homem tinha jurado que nunca abandonaria Jesus. E na hora da cruz, negou 3 vezes. 3 vezes disse: eu não conheço esse homem. E agora, ali naquela manhã, na beira do mar, Pedro ouve João dizer: é o Senhor. E o que acontece dentro dele? Imagina, o coração dispara, a memória volta. Aquela fogueira onde ele negou Jesus, aquele olhar de Cristo quando o galo cantou, a vergonha aperta o peito como uma mão fechada, e Pedro podia ter ficado na barca. Podia ter abaixado a cabeça e dito: eu não mereço chegar perto dele. Mas não. Pedro se jogou no mar. Ele preferiu se afogar de amor do que morrer de vergonha longe de Jesus. Mas Deus já tinha a brasa acesa, já tinha o pão pronto, já tinha o peixe assando. Jesus não preparou um tribunal para Pedro, preparou um café da manhã. Ele não disse: vem aqui prestar contas. Disse: vem comer. Porque Deus não te recebe com cobrança, Ele te recebe com mesa posta. Eu recebi um testemunho essa semana que me deixou com o coração apertado de tanta gratidão. Um homem chamado Kleber Augusto, de Juiz de Fora, me escreveu uma mensagem longa. O Kleber Augusto tem 47 anos, trabalha como pedreiro desde os 16. Mãos grossas, pele queimada de sol, joelho gasto de subir e descer andaime a vida inteira. Ele me contou que há 2 anos perdeu o emprego, a obra onde ele trabalhava parou, o dono sumiu sem pagar 3 meses de salário. Ele voltou para casa naquele dia com um capacete debaixo do braço e não sabia como ia contar para a esposa, Rosângela, que não tinha mais trabalho. Ele disse que ficou sentado na calçada em frente de casa uns 40 minutos antes de entrar, olhando para o chão sem coragem. Os meses foram passando. Ele ia em obra, perguntava se precisava de ajudante e a resposta era sempre não. Fez uns bicos, pintou uma casa aqui, trocou uma torneira ali, mas não dava para pagar tudo. A conta de energia atrasou, depois a água, depois o aluguel. O Kleber Augusto me contou que numa quinta-feira de noite, a filha dele, a Beatriz, de 9 anos, chegou para ele e perguntou: pai, a gente vai ter que sair de casa? Ele disse que naquela hora sentiu o chão sumir. Não conseguiu responder. Saiu para o quintal e ficou ali de pé, no escuro, olhando para o céu, em silêncio. Ele não sabia nem mais rezar. Ele disse: Frei, eu abri a boca, mas não saía nada. Era como se as palavras tivessem secado dentro de mim. No domingo seguinte, a Rosângela praticamente arrastou ele para a missa. Ele não queria ir. Disse que sentia vergonha de entrar na igreja pedindo coisa, como se Deus fosse obrigado a resolver a vida dele. Mas foi. Sentou no último banco, de cabeça baixa, e o padre naquele dia leu justamente esse evangelho, esse que a gente proclamou hoje, a pesca milagrosa. E quando chegou na parte que Jesus diz: lançai a rede do lado direito, o Kleber Augusto sentiu alguma coisa no peito. Ele me descreveu assim: foi como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: tenta de novo. Na segunda-feira, ele acordou cedo e foi até uma obra que ele já tinha ido 3 vezes pedir emprego e já tinham dito não. Ele não sabe explicar por que foi de novo, só sentiu que devia ir. Chegou lá, o mestre de obras olhou para ele e disse: rapaz, ontem mesmo o cara que trabalhava aqui saiu. Você começa amanhã. O Kleber Augusto trabalha nessa obra até hoje. Já quitou o aluguel atrasado, já colocou a conta de energia em dia
e me disse que toda manhã, antes de sair de casa, ele repete baixinho: Senhor, eu lanço a rede onde o Senhor mandar. Você ouviu esse testemunho? Deus não chegou atrasado na vida do Kleber Augusto. Ele estava na margem o tempo todo, esperando o momento certo, esperando o Kleber Augusto levantar e lançar a rede mais uma vez. Agora eu quero falar com você, olho no olho, coração com coração. Onde é que você parou de lançar a rede? Em que área da sua vida você já desistiu? No casamento, na saúde, na fé, naquele sonho que você tinha e guardou numa gaveta porque achou que não era para você? Eu te pergunto, você ainda acredita que Deus pode agir na sua vida? Ou o cansaço te convenceu de que o mar é seco e não tem mais peixe? Pensa comigo, os discípulos não pescaram nada a noite inteira e bastou uma palavra de Jesus, uma só, para a rede transbordar. O que te faz pensar que a sua situação é grande demais para Deus? O que te faz pensar que Ele esqueceu o seu endereço? Que Ele não sabe o nome dos seus filhos, o valor da sua conta atrasada, o peso que você carrega no ombro? Eu preciso te dizer uma coisa, essa mensagem não é por acaso. Você não está ouvindo isso por acidente. O mesmo Deus que colocou 153 peixes na rede daqueles pescadores é o Deus que está olhando para você agora. E Ele tem uma palavra para a sua vida. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Não é promessa de homem, é promessa de Deus. E Deus não volta atrás no que promete. Então ouve o que eu vou te dizer agora e guarda no fundo do seu coração, o seu amanhecer chegou. A noite foi longa, eu sei. A rede voltou vazia muitas vezes, eu sei. Mas Jesus está de pé na margem da sua vida. Ele está te chamando. Ele está te dizendo, lança a rede mais uma vez. Não no seu tempo, não do seu jeito, do jeito dele. No lugar que ele mandar. E quando você obedecer, a rede vai encher tanto que você não vai dar conta de puxar sozinho. E sabe o que é o mais bonito? A rede não vai se romper, porque o que Deus prepara para você, nada nesse mundo é capaz de destruir. Não desista, não agora, não hoje. Levanta, lança a rede. Jesus está na margem. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar essa oração, eu quero te pedir uma coisa. Onde quer que você esteja agora, na sua casa, no ônibus, no trabalho, na cama, sem conseguir dormir, no quintal tomando um ar porque o dia foi pesado, fecha os olhos, respira fundo, deixa o mundo lá fora por um instante. Esse momento é seu e de Deus. Não importa se tem barulho ao redor, não importa se a casa está cheia ou se você está sozinho. O Espírito Santo não precisa de silêncio perfeito para te encontrar. Ele te encontra no meio da bagunça, no meio da dor, no meio do cansaço. Então fica aqui comigo. Meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração. Essa oração não é só um conjunto de palavras bonitas. Essa oração é um encontro. É você de frente com o Deus que te criou, que te conhece pelo nome, que sabe cada fio de cabelo da sua cabeça. E eu tenho uma convicção forte no meu coração. Você não vai terminar essa oração do mesmo jeito que começou. Alguma coisa vai se mover dentro de você. Alguma corrente vai se partir. Alguma porta vai se abrir. Porque não sou eu que estou rezando, é o Espírito Santo que está rezando através de mim, através de você. A partir de agora essas palavras são suas. Faça delas a sua oração.
Se quiser, repita em voz alta. Se não puder, repita no silêncio do seu coração. Deus ouve dos dois jeitos. Reze comigo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu venho diante de Ti nesta hora com o coração aberto. Eu não venho com palavras ensaiadas, não venho com um discurso bonito. Eu venho do jeito que eu estou, com o que eu tenho, com o que eu sou. Tu conheces cada canto da minha alma, cada dor que eu escondo, cada medo que eu não conto para ninguém. Eu não preciso te explicar nada, Senhor, porque Tu já sabes. Mas eu preciso falar, porque falar com o Senhor me faz lembrar que eu não estou sozinho. E eu não estou sozinho. Tu estás aqui, agora, do meu lado, como estiveste de pé na margem daquele mar quando os teus discípulos estavam perdidos e cansados. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço antes de te pedir qualquer coisa. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado pelo ar que eu estou respirando agora. Obrigado porque eu abri os olhos hoje e o Senhor me deu mais um dia, mais uma chance, mais uma manhã. Eu não mereço, Senhor. Eu sei que não mereço. Quantas vezes eu te esqueci? Quantas vezes eu deixei o meu dia passar sem falar com o Senhor? Quantas vezes eu reclamei da vida e esqueci de agradecer pelo pão que estava na mesa? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Senhor continuou me amando. O Senhor não desistiu de mim. E por isso eu te louvo. Te louvo com tudo o que eu sou. Te louvo com essa voz cansada, com esse coração imperfeito, com essa fé que às vezes é pequena. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia não tem fim. Espírito Santo, Espírito Consolador, eu te peço que desça sobre mim agora. Eu te peço que entre neste lugar onde eu estou, que preencha cada vazio que existe dentro de mim. Tem espaços na minha alma que estão secos, Senhor. Tem lugares no meu coração que parecem deserto, onde não nasce nada, onde a esperança secou. Eu te peço, Espírito Santo, que venha com a Tua chuva. Rega esse deserto. Faz brotar de novo o que eu achei que tinha morrido. Renova a minha fé, renova a minha força, renova o meu desejo de caminhar com o Senhor. Eu não quero ser morno. Eu não quero ser um cristão de aparência. Eu quero arder. Eu quero sentir o Senhor de verdade no meu dia a dia, não só no domingo, não só na hora da dificuldade, mas em cada momento, em cada passo, em cada respiro. Senhor Jesus, assim como Tu apareceste na margem daquele mar e perguntaste aos discípulos se eles tinham alguma coisa para comer, eu sei que Tu estás me perguntando agora, filho, filha, você tem alguma coisa? E a minha resposta, Senhor, é não. Eu não tenho nada sem o Senhor. As minhas forças acabam, a minha paciência acaba, o meu entendimento é curto. Sem o Senhor, a minha rede volta vazia toda noite. Mas com uma palavra Tua, Senhor, tudo muda. Uma palavra Tua e o mar obedece. Uma palavra Tua e a rede transborda. Uma palavra Tua e a doença recua. Uma palavra Tua e a porta se abre. Então fala, Senhor, fala comigo agora. Eu estou aqui de ouvido atento, de coração aberto, esperando a Tua voz. Pai, eu coloco diante de Ti agora cada área da minha vida que está com a rede vazia. O Senhor sabe quais são. Talvez seja o meu trabalho, onde eu tenho me esforçado tanto e parece que nada muda. Talvez seja a minha saúde, esse corpo que está cansado, essa dor que não passa, esse exame que eu estou esperando com o coração apertado. Talvez seja a minha família, esse filho que se afastou, esse casamento que está frio, essa pessoa que eu amo e que não quer saber de Deus. Eu coloco tudo nas Tuas mãos agora, Senhor, tudo, porque as minhas mãos são pequenas demais para segurar tanto peso. Mas as Tuas mãos, Senhor, são as mãos que seguraram o mundo inteiro. Segura a minha vida,
segura a minha casa, segura os meus filhos, segura o meu coração. Jesus, eu quero ser como Pedro. Eu quero ter a coragem de me jogar no mar para ir ao teu encontro. Eu sei que eu falhei. Eu sei que teve noites em que eu te neguei com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu silêncio covarde. Eu sei que teve momentos em que eu escolhi o mundo e virei as costas para o Senhor. Mas eu não quero ficar na barca da vergonha. Eu não quero deixar o medo me paralisar. Eu quero me jogar, eu quero correr para o Senhor. Me recebe, Jesus. Me recebe como tu recebeste Pedro naquela manhã. Não com cobrança, mas com café da manhã. Não com castigo, mas com pão e peixe. Não com rejeição, mas com abraço. Senhor, eu te peço agora pelos que estão doentes, pelos que estão num leito de hospital com medo, sem saber o que vai acontecer, pelos que estão em casa tomando remédio e já perderam a esperança na cura, pelos que carregam uma doença que ninguém vê, uma dor na alma, uma angústia que aperta o peito toda madrugada. Coloca a tua mão sobre cada um deles, Jesus. Tu que curaste o cego, que levantaste o paralítico, que tocaste o leproso quando ninguém mais queria chegar perto. Toca agora, Senhor. Toca o corpo, toca a mente, toca o coração. Onde a medicina diz que não tem jeito, o Senhor diz que tem, porque o Senhor é maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer laudo, maior que qualquer prognóstico. Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, eu peço a tua intercessão nesta hora. Passa na frente, Maria. Passa na frente de cada problema que eu estou enfrentando. Passa na frente de cada medo que me tira o sono. Passa na frente de cada porta fechada, de cada caminho que parece sem saída. Tu que guardaste todas as coisas no teu coração, guarda também as minhas dores, as minhas lágrimas, os meus pedidos. Leva ao teu filho, Maria, aquilo que eu não sei nem colocar em palavras. Tu és mãe, tu entende o que o filho sente mesmo quando ele não fala. Intercede por mim, intercede pela minha família, intercede por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Cobre cada um de nós com o teu manto, Maria. Protege, ampara, acolhe. Senhor, eu te peço, por quem está desempregado, por quem acordou hoje sem saber de onde vai vir o almoço, por quem está com o aluguel atrasado, com a conta de energia cortada, com o nome sujo e a dignidade pisada. O Senhor sabe o nome de cada um. O Senhor sabe o endereço de cada casa onde falta comida na mesa. Assim como o Senhor mandou os discípulos lançarem a rede do lado direito e a rede encheu, eu te peço que encha a rede dessas pessoas. Abre uma porta de emprego, abre uma oportunidade que ninguém esperava, manda alguém no caminho delas com a palavra certa e a ajuda certa na hora certa. O Senhor que multiplicou pães e peixes não vai deixar faltar na mesa de quem confia em Ti. Pai, eu te peço por quem perdeu a fé, por quem um dia acreditou e hoje não acredita mais, por quem foi machucado dentro da própria igreja, por quem se sentiu julgado, rejeitado, abandonado por aqueles que deviam acolher. Cura essa ferida, Senhor. Não deixa que a falha de homens e mulheres afaste os teus filhos de Ti, porque o Senhor não é a igreja de pedra, o Senhor é o Deus vivo que habita no coração de quem o busca. Traz de volta, Senhor, traz de volta os que se perderam, os que se cansaram, os que desistiram. Como um bom pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu, vai atrás dele, Senhor. Não desiste, nunca desiste. Jesus, eu declaro agora com fé, a minha noite acabou, o amanhecer chegou e o Senhor está de pé na margem da minha vida. Eu lanço a minha rede onde o Senhor mandar. Eu confio na Tua palavra, mesmo quando eu não entendo. Eu obedeço, mesmo quando parece loucura, porque eu sei que uma palavra Tua
é suficiente. Uma palavra tua muda tudo. Eu creio que o Senhor está agindo agora, neste exato momento, nas áreas da minha vida que eu achei que estavam mortas. Eu creio que a rede vai encher. Eu creio que a rede não vai se romper. Eu creio que o Senhor preparou uma mesa para mim e eu vou sentar e comer da tua bondade. Senhor, eu entrego nas tuas mãos este dia, esta noite, esta semana, este mês, este ano. Eu entrego os meus planos, os meus sonhos, as minhas preocupações. Eu largo tudo aos teus pés, Jesus. Eu não quero mais carregar sozinho o que é pesado demais para mim. O Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou vindo, Senhor. Estou vindo cansado, estou vindo sobrecarregado, estou vindo com a rede vazia e o corpo dolorido, mas eu estou vindo. Me alivia, Jesus. Me abraça, me levanta, me dá forças para continuar, porque eu quero continuar. Eu quero continuar caminhando com o Senhor, mesmo quando o chão é duro, mesmo quando a estrada é longa, mesmo quando a noite demora para acabar. E agora, Senhor, eu faço uma última oração e essa é a mais importante. Eu te peço que o Senhor fique comigo. Não me deixa, Jesus. Fica comigo quando eu sair daqui e voltar para o mundo. Fica comigo quando a tentação vier. Fica comigo quando o desânimo bater na porta. Fica comigo quando eu sentir vontade de desistir. Fica de pé na margem da minha vida, Senhor, e quando eu estiver perdido no mar escuro, me chama pelo nome. Me diz onde lançar a rede. E quando eu chegar na margem, cansado e molhado e imperfeito, me recebe com pão e com peixe e com amor, porque é só isso que eu preciso, Senhor. É só do Senhor que eu preciso. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o mesmo que apareceu de pé na margem daquele mar quando os discípulos estavam cansados e com a rede vazia, que essa bênção desça sobre você agora, que Ele abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas mãos, os seus filhos, cada pessoa que mora debaixo do seu teto. Que Jesus faça com você o que fez com Pedro e os outros naquela manhã, que Ele te mostre onde lançar a rede, que Ele encha a sua vida de uma abundância que você não esperava, que a rede não se rompa, que o pão esteja na mesa. Que o Senhor Jesus prepare para você aquilo que você nem sabe ainda que precisa, do mesmo jeito que Ele já tinha a brasa acesa e o peixe assando antes mesmo dos discípulos chegarem na margem. Que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que abriu os olhos de João para reconhecer Jesus na beira do mar, abra também os seus olhos. Que Ele te dê discernimento para reconhecer a presença de Deus nos momentos em que tudo parece escuro. Que Ele te dê coragem como deu a Pedro para se jogar no mar e ir ao encontro de Cristo sem medo, sem vergonha, sem hesitação. Que o Espírito Santo queime dentro de você uma fé tão forte que nenhuma tempestade desse mundo consiga apagar. E que Nossa Senhora Maria Santíssima, a Mãe que nunca abandona, estenda o seu manto sobre a sua vida. Que Maria passe na frente dos seus problemas, das suas angústias, das suas noites mal dormidas. Que ela interceda por você diante do seu Filho Jesus e apresente a Ele cada pedido que está guardado no fundo do seu coração. Que a proteção de Maria te acompanhe hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido para te fazer. Deixa aquela curtida no vídeo. Eu sei que parece pouco, mas quando você curte, esse vídeo alcança outras pessoas que também estão precisando dessa palavra.
Talvez tenha alguém agora, neste momento, passando por uma noite escura, com a rede vazia, sem esperança, e o seu joinha pode ser o caminho para essa pessoa encontrar esse vídeo e ouvir o que Deus tem para dizer para ela. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque todo dia tem uma palavra nova, um evangelho novo, uma oração que pode mudar o seu dia. E agora, lembra que lá no começo eu te falei de um desafio? Pois chegou a hora. O desafio é simples, mas é poderoso. Eu quero que você vá agora nos comentários e escreva 3 palavras, apenas 3 palavras. Escreve assim: eu confio, Senhor. Eu vou repetir para você gravar bem. Eu confio, Senhor. Essas 3 palavras são a sua declaração de fé. É você dizendo para Deus que, mesmo com a rede vazia, mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada, você ainda confia, você ainda acredita, você ainda está disposto a lançar a rede onde Ele mandar. Escreve lá: eu confio, Senhor. E eu te prometo que vou passar nos comentários e vou deixar um coração em cada um, porque cada pessoa que escreve essas palavras merece saber que não está sozinha. E agora eu quero falar com você que ficou até o final. Você que não saiu, que não pulou, que ficou aqui comigo do começo ao fim. Isso diz muito sobre quem você é. Isso mostra que você não está aqui por acaso. Você é uma pessoa comprometida com a fé. Você tem sede de Deus. Você quer mais. E é justamente para você que eu quero fazer um convite especial. Nós temos aqui no canal uma comunidade de membros. É um grupo fechado, só para quem quer realmente aprender, estudar e crescer na fé. Quando você se torna membro, você tem acesso a cursos que já estão acontecendo. Nós já começamos um curso bíblico completo, de Gênesis a Apocalipse, caminhando livro por livro pela Palavra de Deus. Temos também um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, para você conhecer de verdade o que a Igreja ensina e por quê. E temos um curso de Mariologia, onde a gente estuda a fundo a vida de Nossa Senhora e o papel dela na história da salvação. 3 cursos, todos já em andamento. E você pode entrar agora e começar desde o primeiro episódio. Eu recebo mensagens toda semana de membros que me dizem que a vida espiritual deles mudou completamente depois que entraram. Tem gente que nunca tinha lido a Bíblia inteira e agora está acompanhando livro por livro com entendimento. Tem gente que achava o catecismo difícil, hoje entende cada ensinamento. Tem irmãos e irmãs compartilhando testemunhos dentro da comunidade que fazem o coração da gente pular. É uma bênção que eu não tenho nem palavras para descrever. Se você quer fazer parte disso, é só clicar ali embaixo no botão que aparece escrito Seja Membro. Clica ali, escolhe o seu plano e pronto, você já faz parte da nossa família. É simples, é rápido e eu te garanto, vai transformar a sua vida espiritual de um jeito que você não imagina. Eu te espero lá dentro. Agora eu quero te dar um abraço fraterno, de irmão para irmão, de irmão para irmã, daqueles abraços apertados, sabe? Daqueles que a gente dá quando quer dizer tudo o que as palavras não conseguem. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, obrigado por ter rezado comigo, obrigado por confiar nessa palavra. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê paz. Que a semana que está começando seja a semana em que a sua rede vai encher. Eu acredito nisso e espero que você também acredite. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.